Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs internautas que nos acompanharão posteriormente quando levantarmos esta gravação. Vamos fazer a nossa prece inicial. Eu peço a todos e todas que elevemos nosso pensamento a Jesus. Amado Mestre Jesus, com as vossas bênçãos, as bênçãos de Deus e a presença dos benfeitores espirituais, nós iniciamos nesse momento a nossa reunião doutrinária das segundas-feiras, onde aqui nos reunimos, Senhor, em busca do conhecimento, em busca da iluminação de nossas consciências. Que possamos aproveitar a mensagem do Evangelho do dia de hoje, levá-la em nossos corações e fazermos todos os esforços que estiverem ao nosso alcance para colocarmos em prática, Senhor, conscientes do porquê que estamos agindo da forma que agimos. E dessa forma tenhamos nossa fé fortalecida, consolidada, para que a prática do bem seja uma ação natural em cada um de nós. Abençoa esta casa, a sua diretoria, todos os seus colaboradores e colaboradoras que ajudam esta seara do Senhor a continuar, Senhor Jesus, levando essa luz, consolando e esclarecendo a todos os irmãos e irmãs que aqui chegam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nosso tema do Evangelho de hoje é esse aí, bem-aventurados os pobres de espírito, né? É um dos ensinamentos importantíssimos, né? Dentre todos, né, que Jesus deixou para nós, que é isso aí, o bem-aventurados os pobres de espíritos. Por quê, né? Porque segundo o espírito Emmanuel, né, que foi mentor de Chico Xavier, enquanto Chico esteve aqui encarnado na Terra, ele diz lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, de que as duas grandes feridas da humanidade é o egoísmo e o orgulho, né? É a fonte, né, de todo o nosso sofrimento. Tudo que nós passamos na vida em termos de sofrimentos materiais e morais decorrem dessas duas chagas, que é o egoísmo e o orgulho, né, que ainda são muito fortes em nós, né, e que é a partir deles, né, que vem as demais imperfeições, né, a vaidade, né, a arrogância, a indiferença, a falta de indulgência com o próximo, o julgamento do próximo. Todos esses defeitos são frutos do nosso egoísmo e do nosso orgulho, né? Então, tudo que fizermos, né, para combatê-los, estamos dando um passo muito importante para a nossa felicidade, para a nossa paz, né?
Então esse tema de hoje, né, nós vamos nos basear no Evangelho segundo o Espiritismo e também num livro muito bom, que é o Manual Prático do Espírita, né? Que o livro foi escrito pelo irmão Ney Preto Pérez, né? E publicado pela editora Pensamento, né? São esses dois livros que nós vamos nos fundamentar para conversarmos, né, na noite de hoje, né? Então, no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, nós encontramos no início dos comentários do nosso irmão, né, Kardec, né, essa frase, né, muito importante para nós, que diz o seguinte: por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, né? Esse é o entendimento de Jesus, pobre de espírito. Mas na linguagem comum do dia a dia aí, as pessoas chamam de pobre de espírito as pessoas pobres mesmo, materialmente falando, né? Que não tem nada, as pessoas de pouco entendimento, né? Uma inteligência um pouco rudimentar, né? E é muito usado isso quando a gente quer desqualificar uma pessoa. Eu mesmo estava trabalhando, tinha um colega que ele era useiro e vezeiro em usar essa expressão. Quando tinha qualquer atritozinho com o colega, ele dizia: rapaz, você é um pobre de espírito, né? No sentido de para ofender a pessoa, para dizer que o outro é, de certa forma, um desclassificado, né? É uma expressão de menosprezo ao irmão, né? É uma coisa que nós temos que evitar, né, o máximo possível, né, em nossas vidas, é menosprezar ou humilhar, seja quem for, né? Porque se existe uma ação nossa desprezível, né, e que nosso Pai, né, reprova muito fortemente, é um ser humano querer humilhar o outro, né? Menosprezar o outro. Isso é terrível, é terrível. Nós temos que ter muito cuidado com nossa vida de relação para que não sejamos, né, um fator de humilhação do próximo, né? Porque se existe uma coisa que dói na gente, é o menosprezo, é a humilhação, né? Dói profundamente. Quem já passou, né, sabe o que é isso, né? Você ser humilhado, às vezes até na frente de outras pessoas, dói muito, né? Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão, né, de não humilhar o outro, nem menosprezar o outro. Então essa expressão, né, pobre de espírito, né, no entendimento do Cristo, né, de Jesus, né, é essa aí, né? Não é a pessoa que não tem inteligência, mas sim, né, a pessoa que já tem uma postura, né, uma atitudes, né, de simplicidade, né? São pessoas que têm, né, são pessoas humildes, né, e não pessoas orgulhosas e arrogantes, né, como está dito isso mais adiante no Evangelho. Essa passagem aqui, o Evangelho também, o nosso irmão Kardec comenta de que, né, os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, né? Então, existem pessoas, quando a gente fala, né, de Deus, de Jesus, né, das coisas sagradas, eles não dão o menor valor, né? Acham que é coisa de pobre, que é coisa de pobre de espírito, né? E isso por conta de quê? Do orgulho, né, que é muito forte nessas pessoas, pelo fato de que eles sabem, né, um pouco mais do que outro, né? E a gente sabe que isso não significa nada. Nosso irmão Paulo Freire já dizia, né, e não existe saber mais nem saber menos, né? Existem saberes, né? Todo ser humano tem seu saber.
Então, eu posso saber muito numa determinada área, mas vai existir áreas que eu não sei nada, né? Então, por que eu vou me orgulhar, né, daquilo que eu sei naquela área ali? Se existem tantas outras coisas que eu não tenho conhecimento, né, que fogem completamente ao meu domínio. Então, por que eu vou me sentir melhor do que o outro, né? Ver o outro, um ser inferior, em função daquilo que eu conheço, né? Isso é muito, né? A gente vê isso em muitas pessoas, essa postura, né, de se achar melhor do que o outro, porque sabe mais, né? Domina aquela área, domina aquele conhecimento, sem ele ninguém não se faz nada. A gente vê muito disso em empresa, né? Às vezes algum técnico se destaca, ou o próprio chefe conhece mais do que os outros, e se acha melhor porque conhece mais do que os outros. É um equívoco muito grande, né? É uma demonstração, né, de que essa pessoa, espiritualmente, ainda é bem inferior. É que a gente precisa enxergar isso, né? Isso é uma característica de espírito inferior, né? De alguma maneira se achar melhor do que o outro, quem quer que seja. Ou se achar melhor pelo conhecimento, ou se achar melhor porque tem dinheiro, né? Tem gente que acha, né, que é melhor do que o irmão porque tem dinheiro, né? É melhor porque tem conhecimento profundo disso ou daquilo outro, né? Quando a gente sabe que isso são coisas materiais, e as coisas materiais são transitórias, são passageiras. Então ninguém é melhor do que ninguém porque tem dinheiro. O que é dinheiro, né, para a espiritualidade? O dinheiro tem valor aqui na Terra, né? Mas para a espiritualidade, qual é o valor que tem dinheiro? Nenhum. Para a espiritualidade, o rico é aquela pessoa que tem amor, né? Lá no mundo espiritual, o mais rico é aquele que tem mais amor. Esse é o mais rico. Que o que prevalece lá, vamos dizer assim, a moeda, entre aspas, de lá é o amor, né? É o amor. Então ninguém se engane achando que porque tem dinheiro, tem fortunas, né, que é melhor do que o que não tem nada, porque aquela fortuna, aquele dinheiro, vai chegar um momento que ele vai ficar sem nada. Isso aí é uma coisa indiscutível, né? Aqui na hora da passagem, né, que ele vai sair daqui, ninguém fica aqui eternamente, vai ter uma hora que a gente vai sair daqui, vai deixar tudo. E ele vai se ver no momento da existência dele, sem dinheiro, sem um tostão, sem R$ 1 na mão. Os milhões ficaram todos aqui. E aí? Onde é que está a grandeza dele agora, né? Onde é que está a grandeza dele? Tem uma passagem, uma mensagem do Evangelho de uma rainha de França, né? Ela é um exemplo aí característico para a gente, né? Ela dizendo que, como ela era rainha, quando ela morresse, ela achava que ela ia ser recebida como rainha, né, lá no mundo espiritual. E quando ela desencarnou, fez a passagem, quando chegou lá, né, ela se viu numa condição inferior a muitos dos serviçais que ela tinha aqui na Terra. Muitas pessoas que serviam a ela aqui, né, lá no mundo espiritual, foi ela que teve que pedir ajuda, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo esse caso, né? Essa mensagem que ela deu para nos ilustrar como é a vida, né? Os cargos que nós temos aqui, os títulos, né? São coisas da terra, né? Tem um livro também de Ayrton Senna, que foi psicografado por Ayrton Senna, né? Uma irmã nossa lá da Mansão do Caminho, né? Dona Thelma Bastos. O título do livro eu me esqueci agora. Então, Dona Thelma publicou um livro, né, que foi ditado por Ayrton Senna, né? Nesse livro ele fala, né, que pensou que ia ser recebido no mundo espiritual como Ayrton Senna, né? Mas não, ele foi recebido como mais um espírito que retornou. Porque nós somos espíritos, somos seres individualizados. Nossa realidade é essa, que nós somos isso, somos espíritos. Né? O título, né, que nós adotamos aqui na Terra, o personagem, só vale aqui. Só vale aqui. Quando saímos daqui, que chegamos lá no mundo espiritual, o que vai ser avaliado, né, é o que você fez aqui.
não é? É o que você fez aqui, é isso que importa. Mas se você foi deputado, se foi governador, né? Foi prefeito, foi engenheiro, foi médico, foi carpinteiro, vale aqui, são coisas da terra. No mundo espiritual não significa nada. Nada. Vai significar o quê? A forma como você exerceu sua função aqui, seu papel. Se você exerceu seu papel com amor, aí você é muito bem recebido. Muito bem recebido, que é isso que interessa. Mas se você não exerceu com amor, se você for uma pessoa voltada para as más ações, né, de má conduta, usou do poder que tinha, do cargo que tinha, para se locupletar com isso, com aquilo, humilhou as pessoas, pisou nas pessoas, tirou algo de alguém. Aí quando você retorna, que chega lá, que se apresenta, que faz a sua própria avaliação, você vai ver aí o sofrimento. Aí chega o sofrimento, que ele vai botar a mão na cabeça e, meu Deus, para que eu fiz isso? Né? Porque as coisas daqui da Terra são passageiras, né? Né? O que interessa é a nossa evolução espiritual. Então, tudo que nós nos candidatamos a fazer aqui, né? Qualquer ação nossa, que estamos aqui ou encarnados ainda, qualquer ação nossa, desprovida de amor, não faça. Vai perder seu tempo. Se tudo que fizer, faça com amor. Né? Se você der uma cesta básica a um faminto, você dá aquela cesta básica para se ver livre dele, está enchendo meu saco, né, aqui me abusando, aí toma a cesta básica, vai embora. Não tem valor espiritual. Agora, se você dá aquilo com amor àquele irmão, você sente a situação dele, né? Se coloca no lugar dele, você gostaria que alguém fizesse isso com você, aí você faz com ele, né? Você reveste de amor aquela ação sua, aí sim, aí você é um ganho espiritual. Mas se não tiver amor, né, naquilo que a gente faz, né, não funciona. É o que a gente vê muito no dia a dia. Quantas pessoas hoje nós conhecemos, né, que optaram por esta ou aquela profissão porque ganha dinheiro. Ah, vou fazer isso, vou me formar nisso aqui que dá dinheiro, eu ganho dinheiro, vou ganhar dinheiro. Quer dizer, ele não está se formando naquela área por amor, mas pelo dinheiro que vai ganhar. Então, vai ser uma pessoa, né, vai se formar, né, vai ganhar o dinheiro, mas não vai ser feliz. Não vai ser feliz. É o tipo daquela pessoa que vai para o trabalho contrariado. Acorda de manhã, se prepara, vai trabalhar contrariado. Né? Porque aquilo que faz, né, não sai do coração. E quando a gente faz algo, que a gente tem amor por aquilo, a gente sai para trabalhar com a maior alegria, com a maior satisfação de ir fazer. Mas quando você faz só pelo dinheiro, você vai contrariado. Né? Aí, cada caso é um caso que a gente não sabe a necessidade de cada um tem seu papel, né? Cada um sabe o que foi que planejou quando chegar aqui na Terra, né? Aí quando chega aqui, cada um procura seu caminho, né? Mas o que é que foi planejado lá? Às vezes foi planejado para ser um operário, mas quando chega aqui quer ser um doutor, né? E às vezes vai lutar, consegue até ser doutor, mas vai ser um doutor infeliz, né? E quando retorna, que o mentor se reúne com ele, e cadê, rapaz? Você fez tudo que você planejou comigo aqui. Aí, já foi, né? Então tem que ter cuidado, né? Tem que estar sempre ligado, em oração, conversando com nossos mentores, para que nós não venhamos, né, a desviar daquele planejamento nosso, né? Porque foi planejado visando a nossa evolução espiritual, que é o nosso maior objetivo aqui na Terra, é a nossa evolução espiritual. O que nós ganharmos, né, em termos de evolução espiritual, isso aí é nosso para toda a eternidade. Né? É imortal, né? Coisa que não vai acabar mais. Mas se ganharmos só no plano físico, né, sem nenhuma consequência espiritual para a gente, vai ficar só aqui. Né? Então, não tem sentido nenhum. Né?
você se vangloriar, né? Se achar melhor pelo que tem, né? Pelo que apresenta, né? A conta bancária, conhece tudo, se achar melhor do que eu. Está equivocado, está equivocado. Isso é característico de espíritos inferiores, né? E a gente vê muito disso, infelizmente, né? Está saindo daquele caminho que Jesus ensinou, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Então, diz lá também no Evangelho, isso aí, né? Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Então essa deve ser a nossa grande luta, né? Enquanto aqui na Terra, é de ser simples de coração e humilde de espírito. Ou seja, nós temos que ir buscarmos, né? Nos desvencilhar da questão do egoísmo e da questão do orgulho, né? Porque prejudicam a gente do ponto de vista espiritual. O egoísmo e o orgulho, a gente sabe que é uma coisa que a gente adquiriu na nossa caminhada evolutiva, né? A gente sabe como é todo o processo, nossa passagem pelo reino animal, né? Onde a gente vê que os animais procuram cuidar de si, sobreviver, né? Há um desenvolvimento, né, dessa parte egoística em nós, né? Mas na medida que a gente entra no reino nominal, que a razão, né, chega, aí começa agora a nossa grande luta para nos desvencilharmos desse egoísmo. A gente já começa a entender, né, o que é que nós somos realmente, e aí vem, né, o grande trabalho, o grande esforço nosso nessa direção, né? E aí está a questão, né, que vem, né, para a Terra, volta, estuda, para nos desvencilharmos desse defeito egoístico, e orgulho, porque assim que passarmos por essa fase de reino nominal, né, que é uma fase transitória, nós vamos passar para o reino angelical, né? O reino angelical é aquele, já um nível espiritual bem mais elevado, né, onde vai prevalecer o quê? A fraternidade e a solidariedade. Então, por isso que a gente tem que buscar descartar, né, dentro de nós, reduzir o máximo possível a questão do egoísmo, do orgulho. Senão a gente não consegue adentrar nesse reino angelical, onde a consciência de que somos espíritos, né, que devemos compartilhar, né, temos que ser solidários uns com os outros em tudo, né? Não é só materialmente, não, no conhecimento, na solidariedade, né, na compreensão, na indulgência. Nós temos que ter esse entendimento para que a gente possa viver, né, feliz. Enquanto a gente não tem essa compreensão, a gente não vive feliz. A gente pode verificar que nós que estamos nessa condição de seres humanos ainda, a gente a gente se confunde com o corpo físico. Nós achamos que nós somos o corpo físico. E tudo fazemos em função desse corpo físico. A gente investe quase que 100% do nosso tempo para preservar o corpo físico, né? Está errado preservar o corpo físico? Não, nós temos que preservar o corpo físico, você não tenha dúvida. Tem que comer, beber, né? Vestir, calçar, usufruir dos prazeres que a vida oferece, é normal, né? Mas não é somente isso. Nós temos que investir também no nosso lado espiritual, né? De que maneira? Buscando, né, no dia a dia, praticar esses ensinamentos que Jesus deixou para nós. E isso aí, do bem-aventurados os pobres de espírito, é fundamental.
é fundamental para quem quer crescer espiritualmente. É que a gente pode crescer verticalmente, né, ou horizontalmente, né? Ou seja, intelectualmente pode crescer com orgulho forte dentro da gente, né? Não tem para vocês, pode ser, se desenvolver intelectualmente. Mas espiritualmente, se vocês verticalizar, se você estiver ainda cheio de orgulho e cheio de egoísmo, você não consegue. Então, nossa grande luta nesse momento é justamente nós conseguirmos, né, administrar essa questão do egoísmo e do orgulho. De começar a aprender a ver, né, nos ver no outro, né, exercitar o que nós chamamos de alteridade, né, compreender o outro, ver o lado bom do outro, né, ajudar o outro nas necessidades, que nem todo mundo, nem ninguém é 100% ruim, né, nem 100% bom. Nós temos virtude, defeitos, mas temos virtude também. Então a gente tem que exercer essa alteridade, né, para que a gente possa ter uma boa convivência, né? Então, sem ser simples de coração e humilde de espírito, a gente não consegue habitar, né, uma região espiritual de um nível melhor. A gente fica sempre nas regiões mais baixas, mais próximas da Terra, né? É o primeiro plano depois daqui, que é um plano espiritual bem parecido com aqui, né? Idêntico, né? Matéria ainda, não é uma matéria grosseira como essa, mas é matéria. Sai daqui, entra nesse plano e pode ficar aí um tempão ou não, a depender da sua situação de espiritualização. Se for apegado às coisas materiais, você fica lá, né? E quantas pessoas desencarnam, né, e ficam aqui no meio da gente. Ficam aqui no meio da gente ainda, dentro de casa, indo trabalhar todo dia, vai para o trabalho e volta, né, fica dentro daquela casa, às vezes morou um tempão naquela casa, desencarna e acha que está encarnado, né, ou não quer sair, acha que passou, mas não quer sair, fica ali. E qualquer pessoa que passa a morar naquela casa começa a sofrer uma perseguição daqueles espíritos, que eles estão achando que a pessoa está invadindo a casa dele, né? A gente depara muito com isso em nossas mediúnicas. Espíritos que moraram muitos anos, que construíram a casa, mas o tempo passou, envelheceu, ficou doente, passou, foi mundo espiritual. No mundo espiritual ele acha que não passou ainda, porque o perispírito é idêntico ao corpo físico. Ele se olha assim, não, eu estou vivo, porque ele vê o mesmo corpo, só que não é de carne, né? É um corpo de energia. Mas ele não sabia disso, quem foi que ensinou isso a ele? Não sabia. Ensinaram a ele que quando morresse ia para o inferno ou ia para o céu, né? Ou ia para o purgatório. Ele não está no céu, não está no inferno, nem está no purgatório, tem de ser tão vivo, né? Aí fica dentro da casa, né? Vai trabalhar todo dia, vai e volta, né? As pessoas comuns fazem isso. Ficam nesse ritmo aí, né? E aí realmente a gente sabe de muitos casos de pessoas que vão morar naquela casa. Tem até filmes sobre isso, né? Tem o filme chamado Os Outros, né, que fala sobre essa questão. Aí eles perturbam mesmo, que é um problema sério. Quando às vezes, né, a pessoa procura um socorro espiritual, vai na casa espírita, a gente faz a mediúnica e ali esclarece, e às vezes consegue ir embora e deixar a pessoa em paz. Mas se não tiver, fica o tempo todo e aí nada dá certo naquela casa ali. A pessoa não mora 1 ano, vai para lá, passa 2, 3 meses, menos de 1 ano, vai embora. É tanta perturbação dentro de casa que não fica dentro de casa. Por conta de quê? Dessa ignorância, né? Fez a passagem, ou não sabe o que fez, ou sabe o que fez, mas não quer sair dali. O apego às coisas materiais, né? Então, nós temos que nos esclarecer, trabalhar, né, essa questão da simplicidade, da humildade, para poder desapegar das coisas materiais, porque se não se desapegar, fica, né, por aqui, né? André Luiz fala muito sobre isso. No livro Evolução em 2 Mundos, ele fala sobre isso.
em torno de 90, 80, 90% das pessoas que fazem a passagem ficam aqui na Terra ainda achando que estão vivos. E fica em barzinho bebendo, né? Fica atrás de quem fuma para poder usufruir do sabor, do gosto do cigarro, ou fazendo outras coisas mais por aí. É o chamado encosto, você chama de encosto, né? Quem tem evidência sabe disso. O médium evidente passa num bar, tem mais espírito ali bebendo do que encarnado. Né? Porque quando ele estava aqui vivo era viciado em bar, beber. Né? Aí fez a passagem, perdeu o corpo de carne, mas a vontade, quem tem vontade, quem pensa, é o espírito. Aí ele continua pensando e com vontade, aí procura esses lugares. Ele leva um tempão até conseguir se desvencilhar. Por conta de quê? A ignorância, a falta de conhecer o Evangelho, que o Evangelho já tem 2024 anos e Jesus deixou no mundo. As pessoas não buscam o Evangelho, se equivocam muito, né, com as coisas do mundo, né, não fazem oração, nada, e aí termina perdendo, né, o passo. Né. Então, como cultivar em nós a simplicidade de coração e a humildade de espírito? São orientações que nós encontramos no livro Manual Prático do Espírita, né? Que tem essas orientações. Eu fiz aqui um resumo para a gente conversar rapidamente, mas é muito, muito boa a gente conhecer e seguir, né, essas orientações que o irmão, o autor, nos deixa. Né? Ele diz o seguinte: o item A, quando estivermos nos dando muito valor pelo que possuímos financeiramente ou pela posição social à qual chegamos, meditemos seriamente, com urgência, no falso rumo em que nos achamos. Né? Então, qualquer um de nós, né? Porque ter dinheiro, se você está se achando melhor do que uma pessoa, porque você tem dinheiro, né? Se você acha que você merece uma deferência em qualquer lugar, porque você tem dinheiro, que você está no poder, o caminho está errado. Isso é orgulho. Aí está na contramão do Evangelho. E na contramão do Evangelho significa o quê? Sofrimento. Significa sofrimento. Então, na hora que a consciência mostrar isso aí, vamos buscar corrigir esse caminho. Porque não é por aí. Ninguém é melhor do que ninguém porque tem dinheiro. Ninguém é melhor do que ninguém porque tem saber, né? Como eu tinha comentado. Então é uma instrução que ele dá, né? Nesse livro. B. O verdadeiro sábio percebe que nada sabe, né? É um ensinamento de Sócrates, né? O filósofo grego Sócrates já dizia: quanto mais sei que nada sei. É uma coisa verdadeira, gente. É verdadeira. Quem teve assim, a oportunidade de fazer uma universidade, a gente sabe. Né? Quando a gente chega lá, a gente vê quanto mais a gente estuda, né? Umas coisas novas, né, vão se apresentando. Meu Deus, eu não sabia nada. Né? As coisas vão se ampliando na nossa mente. E a gente vê, puxa, eu não sei nada. É o que a gente vê no dia a dia. Quanto mais a gente estuda, mais coisas novas vão surgindo. Nossa consciência, ela vai se ampliando e ela vai conseguindo ver coisas que a gente não enxergava. Então, Sócrates falou isso: quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. Isso é verdade. Né? Então, vou me fundamentar, vou achar que sou melhor do que os outros, porque eu sei alguma coisa. Né? Se eu não sei nada, nós não sabemos nada, gente. Basta a gente verificar, comparar uma fase da vida com agora. Nós voltávamos há 50 anos atrás, como era a nossa vida aqui na Terra, não é? Como eram os recursos da medicina, da engenharia, como eram. E quem era engenheiro, quem era médico naquele tempo, achava que sabia. Né? Sabia. Agora, hoje, tem tanta coisa, ele nem sonhava. E os de hoje, né, amanhã, vão se deparar com novos conhecimentos. Nós estamos vendo aí a física quântica, né? A física quântica vai revelar coisas. Né? Esse telescópio James Webb mesmo está revelando o universo.
Tá mudando, né, a cara da física, da astrofísica. A pessoa também não é bem como você pensava. Hoje já se discute que a questão do Big Bang, né? Já estão achando que a origem não tem nada de Big Bang, pelo que o James Webb está mostrando. Já se sabe também que assim, a comunidade científica já desconfia que não existe só um universo, né? Existem vários. Tem um livro de Dr. Hernani Guimarães Andrade, né? Que o título é Diálogos com Hernani Guimarães Andrade. Nesse livro mesmo, o Dr. Hernani fala, né? Era um grande pesquisador espírita, engenheiro. Ele diz nesse livro, né, dele, de que o cosmos, né, é como se fosse um cacho de uva. Cada uva é um universo. Ele diz isso nesse livro, e hoje a física quântica está dizendo aí a mesma coisa, né, que o universo são vários universos. Né? É uma coisa impressionante que está sendo revelado para a humanidade. E muitas coisas virão pela frente, que vai mudar completamente a nossa maneira de entender a vida hoje. Né? C. Aceitando com respeito e igualdade as opiniões, ideias, pensamentos e convicções dos que conosco convivendo contrariem nossas certezas. Né? Procurando entender que anteriormente às palavras por eles pronunciadas, incontáveis experiências marcaram-lhes o espírito, não raro, dolorosamente. Nós temos dificuldade de aceitar a opinião dos outros, né? A gente quer sempre que nossa opinião seja acatada. A gente vê isso é muito comum no nosso meio, né? Seja lá onde for, ou na profissão, ou em casa, ou na igreja, na religião. Tem aquela reunião de grupo, cada um dá a sua opinião, e a gente quer que a nossa seja, né, a escolhida. Às vezes, uma pessoa, né, intelectualmente não sabe tanto quanto nós sabemos, dá uma opinião, dá uma ideia. Às vezes a gente quer até não aceitar, porque não, você não fez faculdade, para que você quer saber? Eu fiz faculdade disso, faculdade daquilo. Mas às vezes a vivência, a vida, a melhor escola que tem é a vida. A melhor escola é a vida, ensina coisas a gente, né? E aí, né, a gente tem que valorizar isso, a experiência de cada um. Né? E mesmo porque nós todos estamos aqui nessa atual existência, mas quantas existências cada um de nós já teve, né? Está lá guardadinho lá na mente, no perispírito, está guardado lá, todo o conhecimento. É numa dessa que aflora. Algo que a gente que hoje está atualizado, mas vem algo de alguém que está lá dentro, guardado de outras experiências, né, de um nível superior ao nosso. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter essa humildade para aceitar, né, com respeito e igualdade às opiniões e ideias também dos que conosco convivem. Não achar que somente nós somos os verdadeiros, né? Ouvindo com paciência e atenção, sem deixar perturbar nossas emoções de revide, todas as vezes que formos por alguém criticado. Outra coisa que mexe com a gente também é a crítica. Né? Ninguém gosta de ser criticado, né? Ninguém gosta de ser criticado. E quando alguém começa a nos criticar, já vem logo aquela vontade de rebater. Né? Aí quem é simples, quem é humilde, né, age assim. Deixa de falar, né? Ouve com paciência e atenção, né? Não se deixa levar pelas emoções, que se deixa levar, vai ter atrito, vai ter briga, e age de uma forma equilibrada. Então, isso é sinal de humildade. Né? Então, é uma das orientações do nosso irmão. Aí, nosso irmão Chico Xavier dizia, quando alguém te critica, né, veja se procede a crítica. Né? Se a crítica procede, mude, acate e mude. Né? Se a crítica não procede, não vai brigar com a pessoa porque criticou. Né? Entra por um ouvido, sai pelo outro, e você siga a sua caminhada. Continue fazendo suas coisas. Essa é a orientação de Chico Xavier, que está de acordo, né, com o que nosso irmão fala nesse livro. Né?
Manual prático do espírita. Então é a sabedoria, né? É a humildade isso. Vigiando o nosso entusiasmo nos planos a serem concretizados, para não resvalarmos dos prejudiciais destaques que a nossa pessoa sempre almeja, confundindo-se nas manifestações de vaidade, né? Então tem que ter cuidado, né? A gente dá uma ideia, foi acatada, começa a execução, não vamos nos achar melhor do que os outros, querer um destaque maior, porque foi minha ideia, né? Que foi aceita. Isso é vaidade, né? Vaidade é orgulho. É orgulho e egoísmo. Então a gente tem que ter cuidado, né? Seja simples, agradeça a Deus, né? A oportunidade de ter contribuído para a melhoria daquele ambiente, né? Do que você propõe a fazer, mas não queira ser destaque, porque isso só vai estimular, né? Esse sentimento negativo, né? Evitando o menosprezo a quem quer que seja, por maiores que sejam as razões a nosso favor, para não faltarmos com o importante dever de caridade que precisa revestir todas as nossas ações, né? A gente tem que ter essa preocupação, né? Para não menosprezar, evitar o menosprezar quem quer que seja, porque, como eu falei, né, é uma coisa que dói muito em cada um de nós, né? Aqui, para não faltarmos com o importante dever de caridade que precisa revestir todas as nossas ações, né? Não você se eximir, né, de ser caridoso em qualquer coisa que você fizer, é sinal de arrogância, sinal de prepotência. Aí você perde, né, aquela qualidade, né, espiritual que você podia imprimir naquela ação que você está fazendo ali para você, né? Eu me lembro de... Deixa eu ver aqui. Vou ver essa questãozinha aqui. Sendo submisso às ordens recebidas nos deveres assumidos, mesmo que contrárias aos nossos pontos de vista, como treinamento necessário de renúncia aos nossos caprichos, né? Isso é importante também, né? A submissão às ordens recebidas, né? Diante dos deveres que a gente assumiu. Você assumiu um dever, né? Aceite, né, as ordens que vêm de quem você se comprometeu. Porque tem pessoas que assumiu aquele dever, mas quando alguém vem, o responsável vem dar uma ordem, não quer fazer. É orgulho. Você assumiu aquele dever, escute as ordens que você vai receber. Se vai contrariar, né, ou não os seus caprichos que você pensa, aí é outra história. Mas você tem que ser simples e humilde para obedecer, porque senão você não vai cumprir o seu dever, né? Não vai cumprir o seu dever. Procurando sempre o lado simples e belo de todas as coisas, né? É uma coisa bem importante na gente. Como eu falei, todos nós temos virtudes e defeitos, todo mundo tem, né? Mas vamos procurar, vamos educar, para que nós vejamos sempre as coisas boas das pessoas. É como está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, né, versículo 22 e 23. Né? Jesus diz o quê? Se teus olhos forem bons, né, teu corpo será luminoso. Porém, se teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. Está lá em Mateus, capítulo 6. Entendeu? É isso que a gente precisa aprender. As pessoas, por pior que ela seja, equivocadamente na vida, ela tem algo de bom, porque é filha de Deus. Jesus sempre dizia, né? Vós sois luzes, o tempo todo ele falava isso. Pode ser o pior bandido aí, ele é luz. Quem criou ele? Não foi Deus? Ele é lucigênico,
A luz, Deus criou ele. Então ele tem luz, está no caminho equivocado nesse momento, mas vai sair desse caminho. Um dia ele vai sair desse caminho, né? Então, vamos buscar ver nas pessoas o lado bom que tem, todo mundo tem, né? Pode o lado mal estar realçando, né? Mas passando como Jesus, né? Que via sempre o lado bom, né? Quando ele tinha que chamar a atenção de alguém, ele chamava, né? Quando ele tinha que ser enérgico, Jesus era assim, né? Quando ele tinha que ser enérgico, ele era enérgico. Principalmente contra os hipócritas, que a hipocrisia é a coisa que mais destrói o ser humano. Não tem coisa pior do que a hipocrisia, né? A hipocrisia é terrível. Então Jesus, diante dos hipócritas, ele chamava a atenção na hora, ele agia mesmo com toda a força, fosse quem fosse, né? Tem uma passagem mesmo que ele estava no templo, né? Ele falou para os sacerdotes lá daquele templo, que eram os grandões, os poderosos, ele disse assim para todo mundo ouvir, né? É mais fácil uma prostituta entrar no reino dos céus do que vocês sacerdotes. Ele falou isso. Aí foi aquele burburinho danado, ele teve que sair para não ser agredido. Mas ele disse, é mais fácil uma prostituta entrar no reino dos céus do que vocês sacerdotes. Por que ele falou isso? Que eles eram hipócritas. Aquela fantasia toda, aquela coisa toda ali, pregando a palavra e tal. Mas aí, quando saía dali, não era nada daquilo. E Jesus via tudo, né? Ele sabia de tudo. Ele dizia, não tinha medo não. Né? Eles não gostaram, partiram para agressão, e o mestre teve que sair. Né? E com relação a essa questão deixa eu ver aqui. Essa questão de acatar, né, as ordens, né? Eu me lembro nós tínhamos aqui um amigo nosso, querido, né, um irmão querido, Renato Sampaio, né? Ele médium, de boas qualidades, você mal conheceu, né, Paulo? Renato saiu daqui, morava aqui, trabalhava no Hospital Luiz Argolo, tinha um médium de uma evidência espetacular. Aí foi morar em Goiânia, né? E lá ele se estabeleceu lá em Goiânia, foi estudar, né? Estudou psicologia, formou-se em psicologia e fundou um centro, né? Um centro espírita, né? Graças a Deus. Centro Espírita de Regeneração Chico Xavier, ele fundou lá em Goiás. E ele lá, né, ele, conversando comigo, quando ele vem aqui em São Antônio de Jesus, conversando comigo, explicando. A procura é muito grande também, porque são muitos casos de obsessão, né? Ele faz trabalho de desobsessão, né? E essas cartas consoladoras, ele também faz isso. E ele me dizendo, quando chegam pessoas para fazer a desobsessão, né, a gente atende todo mundo. Mas eu digo, nós estamos precisando de pessoas para trabalhar, né? E aí você tem condição de dar um turno no centro, um dia, de acordo com as suas possibilidades. Aí a pessoa diz, eu tenho, né? Aí ele diz, então amanhã, que dia você pode ir lá? Eu vou tal dia. Aí tal dia, chega lá cedo, 8 horas, que a gente abre 8 horas. Aí a pessoa aí. Agora é o seguinte, as pessoas que, lá muito perto, próximo do poder, né, de Brasília. E tem gente de autoridade, ele fala, autoridade mesmo, da justiça, tudo que, mais com a mente desalinhada por obsessão, né? Ele dava socorro, né? Aí ele dizia, né? Estou esperando lá amanhã. Aí quando ele estava lá, que a pessoa chegava, né? Aí ele dizia, pronto, senhor Renato, vim aí, o que é que o senhor tem para me fazer aí? Aí ele mandava pegar, estava vendo aquela vassoura ali. Eu estou, sim senhor, você pode pegar, estamos precisando varrer o centro aqui, varrer os banheiros. Mas eu sou o doutor, não sei o que fulano de tal, eu sou juiz, sou desembargador. Como é que eu vou? Mas é assim, meu irmão. A gente começa, tem que ser, né? Esse título é coisa aqui da terra, mas para o mundo espiritual não significa nada. Significa, para o mundo espiritual, é você pegar a vassoura e varrer o centro. Ele dizia que o pessoal pulava, né? Dizia, quer ficar bom? Vai trabalhar para Jesus. E quem trabalha para Jesus vai escolher o que fazer?
Ah, gente, quem trabalha para Jesus, se quer aparecer para fazer, tem que fazer. É para varrer o centro, vamos varrer. É pra passar um pano, vamos passar o pano. É para limpar um banheiro, vamos lavar o banheiro. É para fazer uma palestra, pronto, venha fazer a palestra. Para coordenar um curso, venha coordenar, entendeu? Apareceu a tarefa, tem que fazer. Não tem essa que é doutor, que é isso, que é aquilo outro. Né? Ele diz nesses anos que ele está lá, só teve um caso que a pessoa não fez. Aí ele disse, se a senhora não quer fazer, eu não posso continuar fazendo nenhum trabalho, porque é necessário que se comece assim, para você ficar curada. Né? Por que ele fazia isso? Para combater o orgulho. Para combater o orgulho imediato. Porque ele sabia que aquela obsessão que estava ali era fruto do egoísmo, do orgulho. Pessoas de alta... Né? E o orgulho lá em cima. Vai pegar a vassoura. Vai, né? Só teve um caso em que ele mandou a senhora, a mulher, era uma doutora, também uma autoridade, ele disse, não vou fazer não. Mas é só pegar a vassoura, não vai tirar pedaço da senhora não. Ah, não vou não, isso não, mas eu fazer outra coisa. Aí ele disse, eu não posso, a coisa que eu tenho aqui para a senhora é isso. Se ela não pode, então sinto muito. Ela saiu, foi embora, pronto, acabou. Entendeu? Então, quem vai fazer, quem quer trabalhar mesmo para a sua espiritualização, entendeu? Não tem que escolher não, gente. Não tem que escolher. Porque apareceu, foi convidado, né? Ah, não estou preparado, não estou pronto, mas olha o que o Chico Xavier diz. Alguém dá uma tarefa, ele diz, Chico, mas eu não estou preparado para essa tarefa não, Chico. Não posso fazer. Minha filha, meu filho, né? Você não está preparado ou preparado para a tarefa, mas a tarefa foi preparada por Jesus para você. E agora? Vai ou não vai fazer? Entendeu? Porque não tem essa de não estou preparado. Você tem que enfrentar e fazer. Deixar que a espiritualidade ajuda, né? Não vai ficar só. Valorizando todas as oportunidades de exercer as funções mais modestas e desempenhar os afazeres mais singelos, que eu acabei de falar, né? Não pode ficar escolhendo isso, aquilo, outro. Verificando que pobreza de espírito, né, não é desmazelo, que é a confusão que a voz corrente entende, né? Pobre de espírito, cara desmazelado, nem aparência esfarrapada, ou até falsa modéstia. É condição íntima de reconhecimento da nossa parca evolução, sem que para isso chamemos a atenção da nossa inferioridade pela maneira de vestir, de falar ou de se referir a nós mesmos. Então, né, pobreza de espírito nada tem a ver com a aparência. Né? Às vezes a gente se depara no dia a dia com uma pessoa bem pobre materialmente falando, né, mas de um orgulho terrível. Isso é coisa que a gente vê no dia a dia. Aqui na casa a gente tem muitos exemplos. Pessoas pobres mesmo, sem ter nada. Mas um orgulho lá em cima. Um orgulho lá em cima, coisa terrível. A gente olha assim, meu Deus. Agora o que é isso? É a coisa que vem lá de trás. Né? Lá de trás. E também se conhece pessoas riquíssimas, né? Que são humildes. Você não diz que aquela pessoa tem aquela condição. Pessoas bastante humildes mesmo. Você não, entendeu? Fala com você naturalmente, conversa com você, entendeu? Não tem diferença. Não tem diferença. Né? Isso existe também. Então não é uma característica da aparência da matéria, não. Nada a ver com a matéria. É da alma. Né? É uma qualidade da alma. A questão da simplicidade e da humildade. Nada a ver com a aparência. Né? Resistindo de todos os modos possíveis aos nossos impulsos de insubordinação e ódio quando formos injustiçados, caluniados, humilhados, menosprezados, machucados ou ofendidos por quaisquer pessoas. Né?
É difícil, né? A gente sabe que isso aí é difícil. Você, né, ter essa postura, essa condição espiritual, de diante de uma calúnia, diante de uma humilhação, diante de um menosprezo, você ter aquele equilíbrio, né, para não se atritar com aquele que está lhe fazendo mal, né? Precisa um preparo, né? Tem que estar a fé, tem que estar viva, você tem que estar conectado com a espiritualidade para não reagir, né? É como Jesus, né? Jesus foi menosprezado, foi humilhado, foi agredido, né? Então, morreu na cruz, né? Por aquele sofrimento todo. E ele, qual foi a postura dele? Foi de esbravejar com os caras, de agredir, partir para cima de quem o atacava. Não. Ele chegou ao ponto de pedir a Deus que perdoasse aquelas pessoas que não sabiam o que estava fazendo. Né? Então a postura da nossa também, nós temos que caminhar para isso também. A gente sabe que não é fácil, mas é possível. Os espíritos como Petitinga e outros irmãos nobres, né? Já passaram por coisas terríveis na vida, mas tiveram a segurança, né? Se manter ali firme, né? Nessa hora a gente tem que estar com o nosso pensamento ligado lá em cima. Tem que estar conectado com Jesus mesmo, com toda a força. Que a vontade que tem é de revidar, de partir para cima, né? Mas se for, perdeu. Se for, perdeu. Vai se igualar, né? Vai se igualar ao ofensor. Então tem que partir para esse expediente, né? De equilíbrio, né? Evitando de qualquer maneira a ostentação ou mesmo a espera do reconhecimento por outrem das boas obras que estejamos conduzindo, né? Isso aqui é muito importante. Ó. A gente às vezes se envaidece que está fazendo um bom trabalho, né? A gente vê muito isso, infelizmente, muitos médiuns de qualidade se perderam por causa disso aqui. Muitos médiuns, né? Aqui nessa casa aqui já tivemos exemplo disso. Médiuns maravilhosos, né? Que infelizmente se deixou levar, né, pela vaidade. Fazer o bem destruindo aos poucos os altares e monumentos erguidos ou referidos à vaidade. É também combate ao orgulho humano. Né? É uma das coisas que a gente sabe de imediato. Quando chega aqui, né, um médium de boas qualidades, que ele começasse a dizer que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu digo, pronto, infelizmente já foi contaminado pela vaidade. E o pior, meu irmão, que é uma coisa, é terrível isso. Atinge quase que todos os médios de qualidade. A gente sabe quanto maior, né, é o potencial daquele médium, maior comprometimento ele tem com o passado. São os grandes devedores. Quando Jesus dá essa oportunidade, com essa mediunidade ampla, é porque são os grandes devedores do passado, os comprometidos, espíritos que fizeram muito mal. Aí vêm, encarnam com essa sensibilidade, né, desse jeito, que é para fazer o bem, fazer a caridade, né, com simplicidade, com humildade, para resgatar os equívocos cometidos. Mas quando chega aqui, se envaidece. Porque eu vejo espírito, eu escrevo, eu falo, eu desdobro, eu estou aqui, eu vou em Salvador, vou em qualquer lugar, eu sou um médium de vários recursos. Eu começo a se apresentar desse jeito, acabou, perdeu. Está perdido. E muitos aqui, infelizmente, passaram por essa casa e se desorientaram. Alguns conseguiram equilíbrio, mas a maioria não. A maioria se perdeu mesmo. Porque a obsessão toma conta, né? Os inimigos do passado tomam conta, né? E a vaidade, eles estimulam a vaidade, né, da pessoa, e aí pronto, para ela conseguir voltar para o caminho, é difícil, é muito difícil. Né? Deixar levar pela vaidade, pronto.
A gente tem que ficar atento, né? Essa orientação que esse irmão dá, né? Essa aqui. Esse aqui é orgulho, né? Seguir essa orientação, seguir a orientação de Jesus, né? E a pessoa consegue atravessar a tempestade, né? E cumprir a sua missão. E quando retornar, né? Vai ser uma maravilha, né? A de alegria, satisfação pelo dever cumprido, né? E por ter resgatado seus débitos com as leis eternas. Tá? Então, essas são assim, as orientações que esse irmão nos dá nesse livro aqui, ó, Manual Prático do Espírito, Ney Preto Pérez, editora Pensamento. E também o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso farol, né? O Evangelho é o nosso farol. A gente tem que seguir, devemos seguir, né? Dia a dia, hora a hora, ali, o Evangelho, porque é quem vai nos libertar, né? E vai nos levar a encontrar o reino de Deus dentro de nós. Né? Obrigado pela paciência de vocês. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, nós estamos concluindo a nossa doutrinária do dia de hoje, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, mestre, de estarmos aqui com nossos irmãos, nossas irmãs, compartilhando os ensinamentos do Evangelho. Que possamos continuar, perseverar nesse caminho, buscando a cada dia sermos úteis sempre, fazer o bem em todas as oportunidades que tivermos. E sermos também, Senhor Jesus, um instrumento de vossa paz, onde quer que estivermos, em nosso lar, no trabalho, no lazer, nos clubes, na rua, que possamos dar o testemunho de que somos verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas. E assim, Senhor, darmos a nossa humílima contribuição, não é? Para que tenhamos um mundo de paz, um mundo fraterno, um mundo solidário. Abençoa, Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que estão se divertindo no Carnaval, em Salvador e em outros locais. Que as falanges de luz façam cair chuvas de energias amorosas, energias salutares sobre todos eles, os que brincam, os que trabalham, para que prevaleça o sentimento maior de fraternidade e de amor entre irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Paz e luz para todos nós, irmãos encarnados e desencarnados.